Oi, pessoal. No curso de cálculo numérico, a intenção nossa sempre é discutir métodos numéricos, algoritmos para aproximar a solução de algum problema. Só que esses métodos, eles não são normalmente executados na mão. A gente usa computadores para fazer as contas. Então, nessa aula de hoje, o que eu quero discutir é qual é o impacto de usar um computador para realizar contas. E eu quero saber o impacto disso na qualidade das soluções que nós formos computar. Então imagine a situação que a gente quer calcular alguma quantidade x, é a solução de algum problema, e eu usei algum método e na verdade em vez de encontrar x, encontrei uma aproximação para x que eu estou chamando de x chapéu. Eu quero saber, quantificar se esse x chapéu, se essa aproximação é boa ou não. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber como medir o erro. E não tem uma única forma de medir erro. Aqui eu já estou apresentando duas. A primeira delas é que a gente chama de o erro absoluto, né? Então, se x é uma quantidade numérica, aí, um número real, eu podia medir a diferença entre x e x chapéu em módulo. É o erro absoluto. E também tenho outra medida que é o erro relativo. A diferença entre x e x chapéu sobre o valor correto, que é o x, né? Desde que o x não seja zero. Por que a gente precisa ter duas medidas aí, né? Por que é importante trabalhar com erro absoluto e erro relativo? Pega uma situação aí de exemplo. Suponha que a gente queira calcular o comprimento, digamos, de uma mesa. Eu quero comprar tecido para fazer toalha para a mesa e vou estimar de algum jeito aí o tamanho da mesa para saber quanto tecido eu vou comprar. Se eu, na minha estimativa do tamanho da mesa, se eu errar por 1 metro, esse é um erro grosseiro. Eu posso, por exemplo, comprar tecido a menos e não conseguir fazer toalha, ou comprar tecido demais e ficar arrastando no chão. Já se o problema que eu estou interessado é calcular a distância entre duas cidades, se eu errar por 1 metro, esse erro é desprezível, né? Então, o erro absoluto, seria essa diferença nos dois problemas, nos dois exemplos, o erro absoluto é de 1 metro. Veja que no primeiro problema, 1 metro não era aceitável, enquanto que no segundo era. E é claro, isso daí é uma coisa intuitiva, a gente perceber que, né, 1 metro, quando eu estou falando da distância entre cidades, é desprezível, mas para uma mesa, para o comprimento de uma mesa é muito grande. É um erro muito grande, né? E como é que a gente quantifica essa relação? Bom, isso é justamente o erro relativo, né? É esse 1 metro em comparação com a dimensão do problema, que é o módulo da solução correta do problema, né? Então, 1 metro em comparação com o tamanho de uma mesa, por exemplo, que podia ter, digamos, 2 metros, é um número grande ainda, né? 50%. Agora, em comparação com a distância entre cidades, que é da ordem de centenas, dezenas ou centenas de quilômetros, é um número pequeno. O inconveniente é que para calcular o erro relativo, a gente tem que dividir pelo valor correto, pelo módulo do valor correto, que eu não conheço. Se eu conhecesse, aí eu não precisaria nem mesmo calcular a aproximação x-chapéu, né? Se você já sabe o valor de x, não tem mais problema a ser resolvido. Bom, de fato, esse não é um inconveniente apenas do erro relativo, né? No erro absoluto, eu também preciso da quantidade x, né? do valor correto para calcular a diferença. Acontece que em alguns métodos, que nós vamos ver ao longo do curso de cálculo numérico, durante a execução do método, durante o cálculo da aproximação, a gente consegue estimativas para o erro absoluto sem a necessidade de saber de fato quem é o x, de quem é a solução correta do problema. Então, não é incomum que a gente tenha estimativas ou majorantes, limitantes para o erro absoluto sem conhecer o x. Agora, para o erro relativo, aí eu tenho que dividir por x mesmo e daí fica complicado. Mas, mesmo sem conhecer o x,
Digamos que eu quero saber a distância da cidade de Campinas a São Paulo. Se eu estimar essa distância e souber que o erro relativo é da ordem de, digamos, 200 metros, mesmo assim eu sei que essa é uma boa estimativa, que 200 metros na distância de Campinas a São Paulo é desprezível, mesmo sem saber qual é a distância exata de Campinas a São Paulo. Então, para isso a gente define o que eu chamo de o erro adimensional, ou seja, seria o erro absoluto, a diferença entre x e x chapéu, sobre L, onde L é uma característica, é uma dimensão característica do problema. Por exemplo, para distâncias entre cidades, esse L podia ser alguma coisa da ordem de 100 km. Então, se o meu erro absoluto for pequeno em comparação com 100 km, eu devo estar com um valor, uma estimativa razoável. Se ele for significativo, aí minha estimativa não é tão boa assim. Então, normalmente, a gente vai dar preferência a trabalhar com erro adimensional, onde esse L depende do problema. Por exemplo, no caso lá da mesa, o L podia ser alguma coisa da ordem de 1 metro. Né? Mesas têm tamanhos aí proporcionais, né? Da ordem de metros. E no caso de cidade seria da ordem de dezenas ou centenas de quilômetros. Então, se puder, nós vamos tentar sempre trabalhar com erro adimensional. Outra vantagem é que o erro absoluto, número em si que você computa do erro absoluto, depende da dimensão. Né? Se eu estiver trabalhando com distâncias e usar metros, vai sair uma grandeza numérica. Se eu trabalhar com distâncias e usar quilômetros, vai sair outro valor numérico. Se eu trabalhar com centímetros, sairá outro. Então, interpretar o número que sai do erro absoluto depende de você conhecer qual é a escala, qual é a dimensão do problema. Enquanto que no erro relativo, no erro adimensional, o número que você obtém é um número puro, ele não tem dimensão. Então é mais fácil de ser interpretado. E também é mais fácil de você definir parâmetros depois para algoritmos, né? Porque daí esses parâmetros são adimensionais, então fazem mais sentido sem que você conheça o problema em si. Então sempre que a gente puder, nós vamos tentar medir erros usando o erro adimensional. Se não for possível, tudo bem, vamos usar o erro absoluto. Ok, esse aqui é um exemplo só para a gente ver a diferença, né? No primeiro caso aqui, nós temos minha quantidade x que eu gostaria de estimar, digamos que fosse 1, e eu estimei esse x chapéu 1.00499. O erro absoluto é 4.99, 10 a menos 3, a diferença entre eles. Já o relativo é 4.99, 10 a menos 3, que é o absoluto dividido pelo valor correto. No segundo exemplo, a diferença entre esses dois números também é 4.99, 10 a menos 3. Mas quando a gente faz o erro relativo, como agora eu tenho que dividir o absoluto pelo valor correto, o erro relativo é de uma ordem menor. Então, a aproximação no segundo exemplo foi melhor do que no primeiro. O erro relativo era o mesmo, o erro absoluto era o mesmo, mas o erro relativo foi menor. Então, a aproximação feita neste caso foi melhor do que no caso de cima, certo? Então, antes de começar a falar de erros, eu queria só destacar quais são as possíveis fontes para erros nas nossas aproximações. A primeira delas é o erro de medição, ou erro de aquisição dos dados, coleta dos dados. Imagina a situação que você está medindo, por exemplo, temperatura, usando um termômetro, por exemplo. O termômetro tem uma escala, e essa escala não é assim muito fina, e você ainda tem que, quer dizer, olhar e entender ali, né, sei lá, qual é o número que está marcando, por exemplo, num termômetro de mercúrio. Né? Então, o dado que você vai coletar já vai ter um erro embutido aí, uma imprecisão que é do próprio instrumento de medida, e esse tipo de erro a gente não tem escapatória, né? Só adquirindo o dado com um equipamento melhor. Mas todo problema que a gente for tratar tem sempre que imaginar que os dados têm erros, e isso é inerente ao problema. Segunda fonte de erro
são os erros de representação. Então imagina que você mediu lá a temperatura e descobriu que era, por exemplo, digamos, 23,7. Temperatura, sei lá, de uma sala, 23,7. Quando você for usar esse valor, você vai provavelmente usá-lo no computador, vai rodar isso daí dentro, né, vai ser entrada para algum programa, para algum algoritmo, você vai ter que digitar esse número lá, 23,7. Acontece que no computador, não são todos os números que podem ser representados de forma exata. 23,7, por exemplo, não será representado de forma exata, né? Então, o número, você digitou 23,7, o que o computador armazenou já é outra coisa. É um número próximo, mas não é 23,7. Bom, normalmente, os erros de representação são muito pequenos, em comparação, por exemplo, com os erros de medição. Tá? Então, normalmente, erro de representação não é um grande problema para a gente, normalmente. O terceiro tipo de erro são os erros introduzidos por fazer contas no computador, que a gente chama, né, num sistema de precisão finita. O computador não consegue guardar números com precisão infinita, com todas as casas possíveis aí. Então, quando ele faz conta usando números com precisão finita, essas contas geram erros, né? Os resultados não são os corretos que a gente esperava. E esses erros, quer dizer, a gente tem que tentar entender para minimizá-los. Isso é o assunto que eu quero discutir inicialmente. E por fim, a última fonte de erro seriam os erros dos próprios algoritmos numéricos que a gente for aplicar para aproximar a solução de problemas, né? Então, ao longo do curso de cálculo numérico, nós nos deparamos com vários tipos de problema que a gente quer resolver e vamos ver vários algoritmos que aproximam a solução do problema. Ou seja, mesmo que a gente não tivesse erro de medição, de representação e que as contas fossem feitas exatas, mesmo assim, os algoritmos não fornecem necessariamente a solução exata do problema. Eles podem também estar aproximando. Então, isso também precisa ser estudado dentro do curso de cálculo numérico. Bom, pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês. E num próximo vídeo a gente detalha como é que funciona a representação de números num sistema de ponto flutuante, né? E daí discute quais são os impactos que isso daí tem para fazer contas, por exemplo, no computador. Ok? Até a próxima, então, pessoal.